Olá, eu sou o professor Kleber Gomes, indígena terena, e hoje nós vamos ter uma aula especial de História. E dependendo do horário que você está assistindo essa aula, eu gostaria de cumprimentá-lo na minha língua. Unat Caxé, que é bom dia, Unat Kiacaxé, se for boa tarde, e Unat Ioti, se for boa noite. Vamos lá? Alunos e alunas, então hoje em nossa aula de História nós iremos falar sobre os indígenas e as indígenas no Brasil. Como eles são, onde estão, quais as realidades e as principais características dos povos indígenas e dos povos originários do nosso Brasil. Os indígenas e as indígenas no ano de 2023 no Brasil, eles estão presentes em todos os 26 estados da Federação e também no Distrito Federal. Os povos indígenas e os povos originários, eles estão com uma composição atual de 305 povos. Na aula anterior nós vimos que, quando da chegada dos portugueses, havia um número de aproximadamente 1000 povos falantes de 600 línguas. Então, como podemos ver, um cálculo rápido, em 523 anos, centenas de povos e centenas de línguas indígenas acabaram por serem dizimadas, destruídas, desaparecerem nesse processo de história do Brasil desde a chegada dos portugueses. Hoje, em 2023, na atualidade, quando nós pensamos nesses 305 povos indígenas, nós temos um total de 274 línguas faladas, com 1.700.000 indígenas hoje no Brasil, segundo números do Censo 2022, atualmente do IBGE. Os indígenas e as indígenas, como foi falado, eles estão presentes em todos os cantos do Brasil, falando então essas 274 línguas, através dos seus costumes, culturas, histórias, religiões, línguas e também identidades. Quando nós pensamos nos indígenas, há uma imagem estereotipada, ou seja, uma imagem que foi ensinada, foi propagada, foi divulgada por décadas e décadas no Brasil, de que o indígena pertencia a apenas um povo. Ou seja, quando se falava no índio, que é um termo que não é mais usado, porque hoje nós temos usado da forma correta o termo indígena, que significa pessoas da terra, ou seja, povos que estavam já nesta terra do Brasil, quando da chegada dos portugueses no ano 1500, eles não estão somente nas matas, nas florestas, subindo os rios, descendo os rios através das canoas, com aquelas vestimentas feitas de penas de aves, com seus cocares. Se bem que quando nós olhamos os 305 povos que existem hoje no Brasil, vários ainda usam desses costumes, usam dessa indumentária, mas nós não temos apenas um povo, são 305 povos com suas peculiaridades, com suas particularidades e com várias características que, inclusive, quando nós passamos essa realidade para o Brasil, muitas pessoas ficam admiradas, porque no começo pensam que há apenas um povo, mas quando se tem essa informação da realidade de 305 povos indígenas, nós vemos que há um universo de identidades, de costumes, de credos e de várias identidades desses povos indígenas. Quem são os povos indígenas, então? Onde eles moram hoje no Brasil? O primeiro grupo, que é grande, muito grande, dentre esses 305 povos, está ligado aos povos, que moram em lugares distantes dos grandes centros urbanos. Nós vemos nessa imagem aqui, um dos 305 povos, dos vários que existem no Brasil, o povo Cuicuro do Mato Grosso. É um exemplo de um povo que tem sua aldeia, que tem seu território bem distante da capital Cuiabá, capital do estado nosso vizinho, Mato Grosso. É um dos vários exemplos de povos do Brasil que estão estabelecidos em regiões bem distantes dos grandes, dos médios e dos pequenos centros urbanos. Estão inseridos na parte rural, na parte das matas, das florestas,
ou com essa característica assim, bem forte de estarem distantes geograficamente dos centros urbanos hoje do Brasil. Nós temos também povos indígenas, são vários, que habitam em aldeias, territórios, terras indígenas próximas dos centros urbanos. Na imagem aqui, nessa imagem aqui, nós vemos um exemplo de uma das várias aldeias da região de Aquidauana. Nós temos várias aldeias em Aquidauana, no município de Aquidauana, no oeste do estado, que são próximas aos centros urbanos. Temos algumas aldeias como a aldeia Ipegue, a aldeia Lagoinha, a aldeia Água Branca, que estão a 35, 40 quilômetros do centro do município de Aquidauana, ou seja, da região urbana de Aquidauana. Se nós tomarmos como base a distância daqui de Campo Grande, a aldeia Ipegue, que está lá em Aquidauana, no município de Aquidauana, nós temos 120 quilômetros. Então, é uma distância considerada pequena diante da imensidão do Brasil e diante da grandeza do território do Mato Grosso do Sul. Então, são exemplos de aldeias próximas aos centros urbanos. Não estão nos centros urbanos. Têm ligação com a parte rural, estão distantes da parte rural, aliás, estão distantes dos centros urbanos e tem essa característica bem rural, junto às matas, às florestas, aos rios e aos córregos. E também nós temos um outro grupo de indígenas que está presente nos centros urbanos. São as chamadas comunidades em contexto urbano. Como são essas comunidades em contexto urbano? Elas estão presentes tanto em aldeias urbanas, nas cidades do Brasil, como em bairros, como em outras localidades dentro de uma cidade. Então, quando nós pensamos nos indígenas hoje no Brasil, no contexto urbano, os mesmos estão morando ou numa aldeia urbana, numa comunidade indígena urbana, ou em bairros onde estão também não indígenas. Então essa é uma terceira realidade que nós encontramos hoje no Brasil a respeito dos indígenas. Aqui na imagem nós temos um exemplo de uma aldeia chamada aldeia Cacané Porã, que é uma aldeia habitada por cangangues, é uma aldeia urbana na cidade de Curitiba, capital do Paraná, no sul do Brasil. É um exemplo de comunidade indígena no contexto urbano. Uma curiosidade interessante, quando nós pensamos em várias aldeias hoje urbanas presentes no Brasil, a primeira aldeia urbana que foi estabelecida em todo o Brasil foi aqui em Campo Grande, a aldeia Marçal de Souza, no bairro Tiradentes. E hoje nós temos, entre aldeias urbanas e comunidades urbanas indígenas em Campo Grande, em torno de 22. Então, desde o final da década de 90 até aqui, elas se expandiram por toda a cidade de Campo Grande. Em outras cidades, capitais, por todo o Brasil, nós temos várias e várias regiões urbanas habitadas por indígenas, tanto nessas comunidades, dentro dessas aldeias, como nas demais vilas, nos bairros que compõem, então, essas cidades. Ainda respondendo a respeito dos indígenas e das indígenas do Brasil, nós temos alguns exemplos de parentes nossos, né? Esse termo que nós usamos para falarmos dos indígenas, um termo carinhoso, os parentes, mostrando como eles estão por todo o Brasil, exercendo vários cargos, funções e papéis. Então aquela visão estereotipada, aquela visão que foi passada por décadas de que o indígena estava somente nas matas, ela não se restringe somente a isso, não tem a ver somente com o povo. São vários povos, como foi falado no início da aula, que estão presentes em vários cantos do Brasil. E eu quero trazer alguns exemplos, algumas imagens para mostrar aqui como são, então, essas inserções desses indígenas e dessas indígenas. A primeira imagem que você está vendo aqui é da indígena Sônia Guajajara, a atual ministra dos povos indígenas. E uma curiosidade, o Ministério dos Povos Indígenas é algo inédito, foi criado no início desse ano, em janeiro, e nós temos a primeira ministra mulher nomeada para esse cargo. É a nossa parente Sônia Guajajara, do povo Guajajara do Nordeste do Brasil. Nós temos também um outro exemplo de uma mulher, Célia Chacriabá, que é uma deputada federal, primeira deputada federal eleita
do estado de Minas Gerais. Ela exerce esse cargo em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara Federal dos Deputados. É um exemplo, então, de que os indígenas estão atuando em vários cantos, em várias áreas, em vários locais por todo o Brasil. Nós temos também um exemplo muito conhecido, que é esse grupo aqui, o primeiro grupo indígena de rap do Brasil, os Bro MC, que inclusive já cantaram com o famoso DJ mundial Alok e se apresentaram na última edição do Rock in Rio, para vocês verem também que os indígenas cantam rap e exercem, né, essas funções, essas ações em vários cantos, em vários locais por todo o Brasil. Um outro exemplo aqui é o nosso parente Ailton Krenak, do povo Krenak. E o Ailton Krenak, só a título de informação, né, ele foi eleito nesse ano 2023 o primeiro indígena, primeiro imortal da Academia Brasileira de Letras. Inclusive, ele teve uma disputa com outro indígena e acabou ganhando e foi nomeado e agora um imortal da Academia Brasileira de Letras, um grande filósofo, um grande escritor. Nós temos também um outro exemplo de um parente nosso, Daniel Munduruku, que é um escritor famoso, indígena, e hoje é um ator, está desempenhando um papel em uma novela famosa atual, de um grande canal de rede aberta, e ele está, como esse personagem, está nos representando também na arte, na TV. E por fim, poderia ter dado vários outros exemplos, nós temos aqui o Dr. Luiz Eloy. O Dr. Luiz Eloy é hoje o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas. É como se fosse o vice-ministro da ministra Sônia Guajajara. O secretário executivo de um ministério federal, ele tem esse status, é como se fosse o vice-ministro. E ele é um parente nosso, é um terena daqui do Mato Grosso do Sul, e hoje lá está em Brasília, bem representando os nossos povos indígenas. Nós temos também aqui um exemplo que eu queria finalizar dessa chefe de cozinha, a Calicini, que em terena significa oncinha. Ela ficou muito famosa por ter participado recentemente de um reality show ligado à competição de chefes de cozinha nacional, e ela levou então para todo o Brasil e para outras partes do mundo muitos elementos da culinária indígena e principalmente da culinária terena aqui do Mato Grosso do Sul. Então nessa aula vocês viram como é a importância dos indígenas, onde estão atuando, os papéis que têm desempenhado e vários outros indígenas e indígenas que têm realizado com muito brilho toda a representação, mostrando a nossa existência e a nossa resistência. Então, alunos e alunas, essa foi a nossa aula de História a respeito dos indígenas e das indígenas hoje no Brasil. Assista esta e outras aulas no nosso canal no YouTube TV REM Campo Grande. Até a próxima aula.